Então, retomando. Então, a última pergunta que a gente fez, a escusa absolutória, ela não faz parte de extinção da punibilidade. E porque ela é uma causa de exclusão e não uma causa de extinção. Então, estava errada. Agora, vamos lá. Morte do agente, artigo 107, inciso 1 do Código Penal. A base dessa causa, é a intranscendência das penas. A personalidade da pena. Quer dizer que se a pessoa morreu, que cometeu o crime, supostamente cometeu o crime, a família dela, outras pessoas não podem ser penalizadas por um ato dela. Daí vem o artigo 62 do Código de Processo Penal e exige que haja uma certidão de óbito. Então, a pessoa morreu, tem que ter um documento atestando isso. De preferência, tem que ser original essa certidão. Por que essa segurança toda? Porque no caso de falsidade da certidão de óbito, nós temos duas correntes. Uma primeira diz que pode ser revista essa decisão que julgou extinta a punibilidade do agente, e ela é capitaneada pelo STF e o STJ. E por quê? Porque ela diz que essa decisão, esse documento retratou um fato inexistente, porque a pessoa não estava morta. E assim sendo, ela não produziu seus efeitos. Qual deles? A coisa julgada. Então é perfeitamente possível retomar a punibilidade do agente. Já essa segunda, defendida pela maioria da doutrina, quase unânime, diz que não pode. E não pode porque o Estado ele não pode usar, você já deve ter ouvido falar, aquela revisão pró-societá. Cabe quando muito punir o agente que usou esse documento falso, a certidão de óbito falsa, por uso do documento falso, mas não puni-lo pelo crime que ele recebeu a extinção da punibilidade. Também em relação à multa, que está lá no artigo 51 do Código Penal, a multa também não vai transcender pelo óbito do agente para as outras pessoas, pelo mesmo fundamento. E aqui uma coisa que o Rogério Santos coloca, e é importante, e aqui eu que coloco essa observação aqui, a morte é do réu, do agente, se ele não tiver sido denunciado, recebido a denúncia, enfim, é do agente. Se for da vítima, pode ser que acabe, extingua a punibilidade do agente, mas não é caso do artigo 236 do Código Penal. Nesse caso, mas a morte é do agente, então na prova pode ser que haja essa, tentando confundir vocês, não é morte da vítima, e sim morte do agente, a menos que esteja tratando deste crime aqui. E agora vamos a uma pergunta, vocês me respondem no próximo vídeo, e certo e errado também. A morte do agente dá ensejo à extinção da punibilidade, e ainda que posteriormente a sentença declaratória da extinção se comprove a falsidade da certidão de óbito, a sentença será mantida, uma vez que não cabe revisão criminal em prejuízo do réu. Certo ou errado? Pense e na próxima aula a gente conversa.